Bem, boa noite. Hoje eu vou estar apresentando a parte teórica da experiência 3, teoria e simulação de campos magnéticos e eletromagnéticos. Eu sou o Henrique de Oliveira Bernardes, da turma 3 de prática de eletromagnetismo. Então, vamos lá. Com uma breve introdução, esse trabalho ele tem como objetivo principal auxiliar no entendimento dos conceitos de campos magnéticos, materiais e suas características magnéticas, também os conteúdos relacionados, né? E, finalmente, guiar os cálculos e as simulações que serão feitas ao final. Um breve resumo. Vão ser realizadas ao final 3 simulações distintas, uma com ímãs de neodímio, a segunda com eletroímãs, uma bobina de cobre no centro, e uma com torque de um ímã de neodímio em presença de uma bobina eletrizada. E no primeiro, nós vamos então analisar o vetor de campo magnético, a magnitude do campo magnético e o fluxo de linhas do campo magnético gerado pelos ímãs de neodímio com 4 orientações diferentes de campos magnéticos. No segundo, nós vamos analisar os vetores magnitude, né, de campo magnético, vetores de campo magnético e fluxo de linhas do campo magnético gerado pela bobina. E, finalmente, no terceiro, nós vamos calcular o torque magnético gerado por uma bobina. Começando com a teoria, né? Primeiramente, o magnetismo ele é um conjunto de fenômenos que envolvem a interação entre campos magnéticos, os quais vão surgir devido à presença de correntes elétricas ou aos momentos magnéticos das partículas elementares. Começando com a parte de supercondutores, uma breve introdução, né? Nós sabemos pela lei de Ohm que a densidade de corrente elétrica vai ser definido como isso aqui, né? Onde essa grandeza J ela vai representar a densidade de corrente elétrica que flui em resposta a um campo elétrico externo E aplicado. Então, a resistividade está relacionada ao campo elétrico E e a densidade de corrente J por essa expressão aqui. Sendo então ρ o inverso da condutividade elétrica, né? Ρ é igual a 1 sobre sigma, onde ρ é a resistividade elétrica e sigma é a condutividade elétrica do material. Esse fenômeno da supercondutividade foi primeiro notado, né, pelo físico holandês Heike Carmen Nunes, no contexto de suas pesquisas sobre a liquefação do hélio 4. A supercondutividade foi observada, né, quando Nunes estudava então o comportamento do mercúrio ao ser resfriado até cerca de 4,2 Kelvin, onde então ele percebeu que o material tinha resistência à eletricidade praticamente zero. E então ele denominou essa propriedade do mercúrio, né, de passar de um estado resistível, um estado normal, a um estado de resistividade zero, de supercondutividade. Então, desde então, né, esse termo supercondutividade passou a ser utilizado para caracterizar os materiais que, ao serem resfriados abaixo de uma determinada temperatura crítica, perdem completamente a resistência à passagem de corrente elétrica, além de apresentarem também algumas outras propriedades específicas, né, como a indução magnética no seu interior sendo nulo, que nós vamos ver um pouco mais para frente aqui no efeito mais. Então, essa outra propriedade, né, descoberta é chamada de diamagnetismo perfeito, que foi descoberta por Walter Meissner e Robert Ochsenfeld em 1933, ao eles estudarem o comportamento de nióbio metálico em função da temperatura com um campo magnético presente. Então, né, eles descobriram que, além da resistência inexistente, né, além dessa temperatura crítica, existia uma magnetização de mesma intensidade neste supercondutor, mas no sentido oposto ao que estava sendo aplicado. Então, dessa forma, o fluxo magnético era expulso do interior do supercondutor, penetrando somente na região em torno da superfície. Então, né, quando o campo magnético fraco é aplicado a um material supercondutor em seu estado normal, né, ou seja, quando a temperatura T que ele está submetido é superior à temperatura crítica Tc, as linhas de campo magnético penetram normalmente no material. Só que, ao resfriar esse condutor na presença de um campo elétrico,
observa-se então a expulsão abrupta do fluxo magnético do seu interior assim que ele atinge uma temperatura crítica Tc e entra então no estado de supercondutor. E essa propriedade então evidencia que quando a transição para o estado de supercondutor ocorre na presença de um campo magnético, surgem supercorrentes na superfície do material. E essas supercorrentes vão ser responsáveis por anular completamente a indução magnética no seu interior. Então, devido a essa expulsão total do fluxo magnético, disse que o supercondutor vai se comportar como um diamagnético perfeito no seu interior. Então, nós vemos aqui uma representação gráfica disso. Na esquerda, nós temos então um condutor perfeito que obedece à lei de indução de Faraday, comparado então ao efeito Meissner supercondutor. A gente vê aqui que na temperatura crítica a indução magnética ela é totalmente eliminada do seu interior, existindo somente nas bordas. Né? Então, seguindo em frente, né, o efeito Meissner ele vai ocorrer em todos os supercondutores quando esse campo elétrico aplicado, né, esse campo elétrico externo aplicado é fraco. Só que em campos mais intensos, alguns materiais eles vão permitir a penetração parcial das linhas de campo sem perder a supercondutividade. Isso então levou à classificação dos supercondutores em dois tipos. No primeiro tipo, né, que inclui a maioria dos elementos metálicos, eles apresentam dois estados: o estado supercondutor, com o efeito mais completo, e o estado normal. Neles não vai existir a penetração de fluxo magnético enquanto o campo aplicado for inferior ao valor crítico. Nos supercondutores do tipo 1, então, a magnetização vai ser negativa devido à expulsão total do campo magnético no interior do material. E essa magnetização, então, ela vai atingir seu valor máximo quando o campo externo aplicado é igual ao campo crítico. E, em geral, os campos críticos desses materiais vão ser bastante baixos. Então, aqui nesse gráfico da esquerda, né, a gente vê a variação do fluxo magnético em função do campo aplicado. A gente vê que até determinado ponto aqui, né, no campo crítico, antes desse campo aqui, o campo magnético, o fluxo magnético D é zero, então ele inexiste, né, no interior do supercondutor. Na direita aqui a gente tem a magnetização em função do campo externo aplicado HA, e a gente vê, né, como eu já falei, que a magnetização ela vai ser negativa até atingir esse limite HC, né, o campo crítico, né, o valor do campo crítico, e a partir daqui ele já se comporta normalmente. Seguindo em frente, os supercondutores do tipo 2, então, que vão ser geralmente ligas metálicas, né, ou compostos, com exceções, né, como os metais puros vanádio, tecnésio, nióbio, enfim. E em comparação com os do tipo 1, esses materiais eles vão apresentar temperaturas críticas mais elevadas, né, especialmente as cerâmicas à base de óxido de cobre. Nesse tipo de supercondutor nós vamos ter dois campos críticos. Primeiramente, para um campo aplicado HA menor ou igual ao primeiro campo crítico, HC1, o material vai estar no estado Meissner com expulsão total do campo magnético. Para um campo aplicado HA que esteja entre, né, HC1 e HC2, maior que HC1 e menor que HC2, vai ocorrer um estado misto, onde vai ter penetração parcial do campo, mas o estado de supercondutividade ainda não existir. E para o campo HA maior ou igual a HC2, o material perde essa supercondutividade e se comporta normalmente. Então aqui à esquerda novamente um gráfico de variação do fluxo magnético B em função do campo aplicado a HA. A gente vê que antes, né, da primeira temperatura crítica o campo não existe. Entre HC1, a primeira temperatura crítica, e a segunda temperatura crítica, esse campo vai aumentando até chegar em HC2 e além dele o campo vai começar a se comportar normalmente. No segundo gráfico aqui, a gente vê então novamente a magnetização em função do campo externo aplicado,
a gente vê que até a temperatura crítica HC1, né, que vai ser até onde o estado mais negro vai ser aplicado, existe uma magnetização negativa. Entre HC1 e HC2, essa magnetização negativa vai gradativamente aumentando até, né, maior ou igual a HC2, onde a magnetização vai se comportar normalmente. Para mencionar, né, alguns desses materiais supercondutores que possuem, né, a temperatura crítica elevada. Primeiro nós vamos ter o decaidreto de lantânio, com uma temperatura crítica de 250 Kelvin, que é bastante. Só que ele só vai ter essa temperatura crítica a 150 gigapascal, uma pressão bem alta. Segundo, aqui temos o hidreto de cálcio clatrato, né? Tem a sua temperatura crítica em 215 Kelvin, a uma pressão de 172 gigapascal, maior do que o primeiro também. Em terceiro, nós temos o sulfeto de hidrogênio, com uma temperatura crítica de 80 Kelvin a 160 gigapascal. Em quarto, nós temos o mercúrio 1223, um composto, né, com a temperatura crítica de 157 Kelvin. E por último, nós temos esse composto aqui, bismuto, estrôncio, cálcio, cobre e oxigênio, com uma temperatura crítica de 110 Kelvin a 23,5 gigapascal. Então, esses são alguns desses materiais supercondutores, né, que apresentam, né, essa característica de supercondutividade a temperaturas críticas altas, só que, como a gente vê, né, a gente precisa aplicar uma pressão extremamente alta para obter essa temperatura crítica. Seguindo em frente, para explicar, né, o que causa então essa supercondutividade, nós vamos ter a teoria BCS, formulada por John Bardeen, Leon Cooper e Robert Schiffer, em 1957, que vai então explicar esse fenômeno com base na formação dos chamados pares de Cooper. No caso, em 1956, né, Leon Cooper, o mesmo da teoria BCS, teve a ideia de que os elétrons responsáveis por transportar a supercorrente se movem pelo material formando pares entre si, no qual ele denominou pares de Cooper. E esses pares, então, eles se comportam como uma única entidade quântica e conseguem, então, se mover sem resistência. Esses elétrons eles se juntariam dessa forma aqui, né? No caso, um elétron seria atraído pela deformação, né, na rede cristalina que foi provocada por outro elétron. Quando a temperatura está alta, vai existir muita energia térmica no meio, que vai agitar os elétrons e isso vai impedir a formação dos pares de Cooper, ou eles vão se formar, mas como eles estão muito agitados, esses pares logo vão se desfazer. Quando a temperatura é abaixo de um certo limite, né, essa chamada temperatura crítica, a agitação térmica é fraca e os pares de Cooper se mantêm estáveis. Mesmo que eles colidam com os átomos da rede, eles não vão perder energia nesses choques. Então, a energia de colisão, né, nessas colisões não vai ser suficiente para romper o par. Vai ser preciso vencer a chamada barreira, né, a chamada gap de energia. E se essa energia não for superada, não existe troca de energia, os choques vão ser elásticos. Então, o gap vai ser a barreira mínima de energia que precisa ser vencida para quebrar um par de Cooper. E a temperatura crítica, né, que eu venho falando, essa TC, ela vai estar diretamente relacionada ao tamanho desse gap. Nos supercondutores convencionais, o gap vai ser pequeno, então a temperatura crítica vai ser baixa. Naqueles supercondutores que eu mencionei, né, que possuem temperatura crítica alta em altas pressões, esse gap vai ser grande. Então essa temperatura crítica aqui também vai ser alta. Bem, passando finalmente para a permeabilidade magnética, para a gente poder então entrar, né, nos diferentes tipos de materiais, vou começar aqui então dizendo que a magnetização, né, M, ela vai ser proporcional ao campo magnético aplicado H. Então, né, essa magnetização ela só vai conseguir ser mantida, né, enquanto esse campo externo estiver presente. Essa relação pode ser escrita dessa forma aqui, onde esse Xm aqui vai ser chamado de susceptibilidade magnética.
Como a gente vai ver mais para frente, né, os materiais paramagnéticos vão ter essa suscetibilidade maior que zero e os diamagnéticos vão ter essa suscetibilidade menor que zero. Nós sabemos também, por meio de algumas manipulações de uma das equações de Maxwell, né, eu até deixei a referência aqui onde o Kanda faz essa manipulação, que esse B aqui, que ele chama de fluxo magnético, vai ser igual a 1μ vezes o campo magnético, né? Onde esse parâmetro μ para um material qualquer pode ser definido então dessa forma aqui. E ele vai ser conhecido então como permeabilidade magnética, né? Que é uma propriedade específica dos materiais e expressa a capacidade de permitir passagem de fluxo magnético. No vácuo, né, não tem o que vai ser magnetizado, então a suscetibilidade magnética é zero, né, e a permeabilidade magnética é constante, que é o μ0, que pode ser definida dessa forma aqui, 4π vezes 10 a menos 7. Então, né, seguindo em frente, como eu já expliquei, né, os materiais magnéticos eles são aqueles que podem ser magnetizados quando submetidos a um campo magnético externo, isso não é novidade. E então essas propriedades magnéticas dos materiais elas resultam da interação entre o campo magnético externo e os momentos de dipolo magnético dos átomos, né? Em muitos materiais, né, esses momentos se cancelam parcialmente e é por isso que a gente não vê materiais do dia a dia atraindo uns aos outros, né? Porque esse cancelamento dos momentos reduz o magnetismo inerente a cada material. Então, é somente, né, na presença de um campo magnético externo que a gente consegue ver, a gente consegue perceber o magnetismo desses materiais e classificá-los. Então, com base na forma como eles respondem ao campo magnético externo, os materiais eles podem ser classificados em 5 tipos principais: os diamagnéticos, os paramagnéticos, os ferrimagnéticos, os ferromagnéticos e os antiferromagnéticos. Eu vou estar abordando 3 deles: os diamagnéticos, os paramagnéticos e os ferromagnéticos. Então, dando continuidade, primeiramente, né, o diamagnetismo ele vai ser um tipo de comportamento magnético que vai ser observado em materiais que não possuem dipolos magnéticos permanentes em seus átomos, né, como vai ser o caso da água, vidro, do plástico, etc. Então, esse efeito ele vai ocorrer, né, quando um campo magnético externo é aplicado a esses materiais, induzindo um momento magnético muito pequeno no material e sempre em sentido oposto ao campo aplicado. Então, por isso, né, os materiais diamagnéticos repelem levemente o campo magnético. Então, embora, né, o diamagnetismo ele esteja presente em todos os materiais, ele costuma ser muito fraco. Então, ele pode passar despercebido quando existem, né, outros efeitos magnéticos mais fortes. Então, aqui uma imagem representando, né, quando o campo magnético é nulo, nós não temos momento magnético. Só que quando nós então aplicamos um campo magnético externo, né, vai existir então um momento magnético no sentido oposto. Seguindo em frente para os materiais paramagnéticos, eles vão ser aqueles que não apresentam magnetização espontânea, como então o potássio, o oxigênio, o cloreto de hélio, o óxido de ítrio, etc. E em condições normais, os dipolos magnéticos desses átomos estão orientados aleatoriamente, o que resulta então em um momento magnético igual a zero, né? Só que esses dipolos são sensíveis à temperatura e podem ser influenciados por campos magnéticos externos, né, alinhando-se então parcialmente na direção do campo aplicado. Eles vão ocorrer principalmente em átomos, né, com elétrons desemparelhados, o que vai gerar o paramagnetismo em si, né? E essa presença desses dipolos, mesmo sem a ação de um campo externo, vai ser o que distingue então o paramagnetismo do diamagnetismo, né? Onde os momentos são apenas induzidos. Então aqui, né, com o campo zero, nós temos os momentos magnéticos completamente aleatórios. E aqui, quando nós temos a aplicação de um campo magnético, os momentos então se alinham em direção a esse campo magnético.
Seguindo em frente para o último tipo, né, que eu vou abordar aqui, nós temos os materiais ferromagnéticos, que vão ser então caracterizados por apresentarem magnetização espontânea. E isso vai ocorrer então porque os seus dipolos magnéticos eles ficam alinhados naturalmente, mesmo sem a presença de um campo magnético externo. São exemplos desses materiais o ferro, o cobalto e o níquel. Então, quando um campo magnético externo é aplicado, esses materiais ferromagnéticos respondem com uma magnetização intensa, mesmo à temperatura ambiente, né, a condições normais, digamos. Então, eles, né, assim como os paramagnéticos, eles possuem momentos magnéticos resultantes diferentes de zero, mas, no caso dos ferromagnéticos, esses momentos vão ser muito mais intensos. Só que, se a temperatura na qual eles estão sendo aplicados, né, que eles estão submetidos, ultrapassar um certo valor crítico, né, chamado de temperatura de Curie, o aumento da agitação térmica vai fazer com que os dipolos percam o seu alinhamento. E quando isso acontece, o material ele deixa de ser ferromagnético e passa então a se comportar como um paramagnético. Então nós temos aqui exatamente o que foi explicado, né? Mesmo sem um campo magnético, nós temos então que os momentos magnéticos estão alinhados, então eles já naturalmente apresentam magnetismo. Seguindo então para o final, né, para a explicação dos ímãs permanentes. Então, esses ímãs permanentes eles são materiais que, uma vez que eles são magnetizados, eles mantêm a sua magnetização por um longo período de tempo, mesmo sem a presença de um campo magnético externo. Né? Isso lembra os ferromagnéticos. Logo, eles são feitos primariamente de materiais ferromagnéticos que, após serem magnetizados, vão reter então o alinhamento dos dipolos magnéticos de forma estável. Ao atingir a temperatura de Curie, que eu já mencionei, eles ficam com seus domínios magnéticos maleáveis e, ao serem resfriados, eles mantêm a característica magnética. Passando então, finalmente, para os procedimentos experimentais. Então, no primeiro experimento, nós vamos estar simulando um array de Halbach. Né? No caso, vão ser 4 configurações diferentes de momentos magnéticos diferentes em um array de Halbach. Então, vamos passar para o Maxwell. Né? Nesse caso aqui, eu vou começar com um Maxwell 2D, certo? E aqui no Maxwell 2D, eu já vou definir o solution type como sendo magnetostático e cilíndrico ao redor do eixo Z, dessa forma. E agora eu vou desenhar, né, um retângulo aqui, quadrado, dessa forma aqui. E eu vou então vir aqui, ligar com o botão direito e criar um design 3D desse sólido. O angle of sweep vai ser 15, dessa forma. E beleza, então tá criado. Eu vou duplicar esse sólido aqui com esse through mirror aqui dessa forma aqui, porque a gente quer uma configuração, né, desse anel, de um anel, a gente quer uma configuração de um anel, então eu preciso duplicar, né, esses sólidos aqui ao redor do eixo Z. Então eu vou unir esses dois aqui por meio do unite e eu vou vir aqui around axis, vão ser 12 desses sólidos com um ângulo de 30 graus cada, dessa forma, exatamente. Então, feito isso, eu posso vir aqui e criar então um design 2D a partir do 3D, dessa forma, exatamente dessa forma. Eu já posso vir aqui e assign material vai ser esse material aqui, certo? Então, com isso feito,
Eu posso vir aqui e criar uma região, certo? Eu vou botar um valor de 50 para todos os lados, só para dar um espaço bom para quando a gente fazer simulação a gente ver o que está acontecendo ao redor. E bem, isso feito, eu vou selecionar então essa região, vem aqui em Extend Selection e All Edges. Então, feito isso, então eu venho aqui, Assign Boundary e crio então essa região minha aqui. Bem, como eu vou estar fazendo 3 simulações, né, utilizando essa mesma configuração aqui, eu vou salvar essa configuração para eu poder usar como base, né? Então, eu vou criar uma pasta aqui, experimento 1, dessa forma. Mas eu vou botar experimento 1, orientação, a base, né? Só experimentando dessa forma. Beleza. Feito isso, eu posso começar, né, a definir as minhas orientações para os ímãs. Então, para fazer isso, eu venho aqui nesse Relative CS aqui e clico em Both. Aí eu seleciono, né, qual das partes eu quero definir essa orientação. Eu vou aqui no meio, eu tenho aqui aberto, né, quais vão ser as orientações. Eu vou deixar aberto dessa forma aqui. No caso dessa primeira orientação aqui, esse primeiro vai ser para a direita, dessa forma. E a cada um desses, né, que eu defini essa orientação, eu tenho que vir aqui na propriedade dele, vir aqui em orientação e definir, então, né, esse referencial como a orientação. E eu vou fazendo isso, então, para todos eles. Esse aqui fica para lá, CS2, esse aqui fica dessa forma aqui, isso vai ser o CS3, certo? Esse aqui fica para cima, certo? Dessa forma, CS4, este aqui meio na diagonal, né? Sim, CS5, esse aqui também, mais ou menos assim, CS6, vou selecionar outra peça aqui, esse aqui fica dessa forma, CS7, esse aqui fica meio para baixo assim, CS8, esse aqui também mais para baixo, assim, CS9, esse aqui fica totalmente para baixo, assim, CS10, este aqui, este aqui fica assim, né? Dessa forma, CS11, esse aqui para cá, CS12, é isso. Então, definidas as orientações, né? Então, posso vir aqui no meu design 2D, certo? E selecionando tudo aqui, posso vir aqui em Field, em Análise, certo? Adicionar um Solve Setup, 15 passos, tá bom? Eu venho aqui em Field Overlay, quero
as linhas de fluxo, ok? Seleciono novamente tudo. Eu quero a magnitude do campo magnético e eu quero os vetores de campo magnético, certo? Eu analiso tudo, né? Só para ver se está tudo certo, beleza? Então eu posso vir aqui em análises. Antes disso, na verdade, eu vou salvar esse outro aqui como orientação 1, né? Orientação 1, dessa forma. Aí eu vim aqui em análise e análise ó. Vamos esperar então ele analisar. Beleza. Então, vamos por partes, né? Começar pelas linhas de fluxo. Nós observamos aqui, né, as linhas de fluxo, então, claramente visíveis aqui. Passando para o vetor, né, para os vetores de campo magnético, nós temos então essas orientações aqui, certo? E para a magnitude do campo magnético nós temos isso aqui. A gente pode olhar então aqui o primeiro vídeo, né, que o professor deixou. Nós vemos, né, comparando aqui, por exemplo, os vetores, nós vemos que realmente aqui dentro não vai existir campo. Não existe campo aqui dentro, somente nas laterais, né, como a gente vê aqui o acúmulo do material nas laterais. Na magnitude diz a mesma coisa que nos cantos, né, o campo magnético vai ser maior, no meio ele é inexistente. Então, confirmando o que foi demonstrado no vídeo. Nós podemos então passar, né, para a próxima orientação. Essa aqui. Bom, voltando para o Maxwell, eu vou abrir, né, a minha base aqui, caso essa aqui, certo? E vou ir no meu design 2D. Então, com o meu design 2D em mãos, eu posso então começar a definir as orientações da segunda configuração. Então, vamos começar pelo direito aqui. Esse da direita aqui ele vai ser para baixo, dessa forma aqui. E eu vou fazer as mesmas coisas, vir na propriedade de cada um desses blocos e definir a orientação, então, que eu defini para cada um deles. Esse vai ser para baixo. Este aqui vai ser mais para diagonal, assim. Este aqui vai ser dessa forma aqui. Esse de cima aqui é para cima mesmo, né? Cima, certo? Ó, esse aqui eu esqueci, o CS3, beleza. Esse aqui é diagonal também, dessa forma. CS5. Este aqui meio que para baixo, certo? Aqui, assim, né? CS6. Este aqui tá para baixo.
dessa forma. CS7. Esse aqui tá meio que assim, né? Meio que entrando, né? Um pouco fechado. Dessa forma. CS8. Esse outro aqui tá apontado para dentro também aqui. Assim, eu diria. CS9. Esse aqui de baixo tá para baixo mesmo. Para baixo não, é para cima. Assim. CS10. Este aqui também vai estar meio para dentro. Assim. CS11 e o último. Esse aqui tá também meio para baixo aqui. Assim. CS12. Beleza. Então isso feito, eu já posso salvar ele aqui, né, como a orientação 2. Beleza. Então, feito isso, eu vou vir aqui em análise, né, vou adicionar de novo no Solution Step e vou então selecionar tudão aqui e adicionar os campos que eu quero analisar, né? Primeiro aqui o fluxo magnético, quero também a magnitude e quero também o vetor do campo magnético dessa forma. Eu posso vir aqui e primeiro verificar se está tudo certo, beleza? Posso vir aqui e analisar tudo. Beleza. Então, novamente, uma coisa por vez. As linhas de fluxo, né? Nós vemos aqui, dessa vez nós temos fluxo aqui dentro, né? Como vai ter campo, né? Como ele indica aqui, apontando para cima aqui, as linhas de fluxo elas não aumentam. Nós analisamos então os vetores, nós observamos aqui, da mesma forma que ele indicou aqui que existe, né, campo aqui dentro, apontando acima, né, e aqui ao redor, né, nas orientações que nós definimos. E a magnitude, né, existindo campo aqui dentro, assim como ele indica aqui. Se a gente for no vídeo aqui, certo? E olhar, né, os vetores, nós vamos ver que é exatamente isso que está acontecendo com o material, né? Ele está sendo meio que dividido nesse sentido vertical, né? Verticalmente dividido. Seria o que aconteceria se a gente botasse esse material, né, no interior desse anel, sob a ação desses campos. Esse material aqui se dividiria dessa forma aqui verticalmente por conta da atuação do campo magnético. Então, validado também. Podemos salvar. E eu vou abrir aqui o modelo novamente. Vou fechar isso aqui. Vou então para o meu modelo 2D para terceira orientação. Então, eu acho que eu esqueci de falar, o material desse ímã aqui, né, é o neodímio, né? No caso aqui não está o nome químico, né, mas é o neodímio. Então, já posso passar para definir, né, as orientações, começando por esse aqui. Então, esse aqui, indo para cima, novamente, propriedades, definir as suas orientações relativas. Este aqui apontando
realmente para dentro, né? Para dentro, beleza. Esse aqui apontando para cá, assim. Este aqui apontando para cima. Assim. Esse 4. Este aqui vai estar apontando assim, né? Mais ou menos dessa forma. Assim. Esse aqui vai estar apontando para dentro. Assim. Esse é 6. Esse aqui vai estar apontando para cima. Assim. Esse 7. Esse aqui vai apontar para fora. Assim. Esse 8. Este aqui vai apontar para a direita, né? Assim. CS9, esse aqui para cima. Assim. CS10, o penúltimo, vai apontar para dentro. CS11 e o último para fora. Para cá. Beleza. Então, só conferir se eles estão todos seguindo essa orientação. Beleza. Então eu vou salvar ele como, certo? Orientação 3, nessa forma. Já posso adicionar o Solution Step, certo? Solution Step 15. Vou botar 30 passos nesse aqui. E agora sim eu vou selecionar tudo. Vem aqui em Field Overlay, A, linhas de fluxo, todos os objetos. Selecionar novamente. B, magnitude do campo magnético, todos os objetos. Selecionar tudo. B novamente, os vetores do campo magnético. E vou ver se está tudo certo. Tudo certo, e vou então analisar. Beleza. Então, por partes, vou ocultar esse, as linhas de fluxo aqui, né? Algo interessante a se notar, né? Que positivo, aqui negativo, positivo, negativo e alternando, né? O fluxo. Analisando os vetores, né? Nós notamos exatamente o que está sendo indicado aqui no topo. Os vetores de campo magnético estão, né, fazendo meio que essa curva aqui, como indicado, né, aqui. Estão fazendo essa curva. Aqui para o lado, né, para o canto, estão entrando aqui também, como indicado aqui, estão entrando. Nesse canto aqui eles também estão entrando assim, né? E a magnitude, a gente vê que o campo ele é mais intenso nas bordas, embora ele exista aqui um pouco internamente, né, a geometria. Vamos abrir então aqui o vídeo que foi deixado pelo professor, né, para comparar. A gente vê, pegando aqui, né, os vetores de campo magnético, a gente vê que isso aqui representa, né, de uma forma mais real muito bem o que a gente vê aqui por meio dos vetores, né? No caso, esse material aqui ele está se acumulando, né, nas bordas por meio desse padrão aqui meio que, né,
uma curva, a gente vê, por exemplo, aqui no canto, aqui, aqui, essas curvas, né, que no caso estão indicadas aqui, e nós podemos ver aqui também, né, o material indo para a borda por meio dessas curvas, né, a magnitude também do campo nos indica que teria acúmulo desse material nas bordas pela intensidade desse campo nas bordas. Essa terceira orientação então é validada também. Passando então para o último, né, caso, nós temos essa última orientação aqui, né, com os quadrados. Então, nesse caso aqui eu não vou reutilizar nada, eu vou, na verdade, criar, né, um novo projeto, eu vou fechar esse aqui. Então, com este novo projeto criado, eu já vou ir direto para o Maxwell 3D. Então, aqui no Maxwell 3D eu já vou criar, né, esses quadrados aqui, dessa forma aqui, isso aqui, esse e isso. E vou duplicá-los, né, por meio desse Through Mirror aqui. São 1, 2, 3, 4, 5 deles, né? Então, 3, 4 e o último 5. Beleza. Feito isso, né, eu vou definir novamente aqui a solução como magnetostática, certo? E vou vir aqui e vou criar então um design 2D a partir, né, dessas geometrias que eu criei no 3D. Esses aqui também vão ser de neodímio, né? Beleza? Eu vou já criar a minha região aqui, valor de 50, de pad, em todas as direções. Onde tá bom, essa região já é suficiente. Eu vou selecionar ela aqui, Extend Selection, Edges, vou vir aqui e criar então um bagulho dessa forma. Bem, feito isso, então eu posso começar a atribuir, né, os sentidos dos campos aqui. Então, esse primeiro aqui é para direita, certo? Este segundo aqui vai ser para cima. Este outro aqui vai ser para a esquerda. Penúltimo para baixo. E o último para a direita. Beleza. Então, com isso feito, eu posso vir aqui, 2D, em análise, adicionar um Solution Step, 30 passos, tá bom? E eu vou então selecionar tudo aqui e analisar, então, adicionar, né, o fluxo de linhas, dessa forma. Vou analisar o campo, a magnitude do campo, né, tem que selecionar aqui. Magnitude e os vetores, dessa forma. Só ver se está tudo certo, beleza. Então vou mandar ele analisar, ter que salvar isso aqui. Esse aqui é experimento 1, vou salvar como quadrados, certo? Dessa forma aqui, e então a gente tem o resultado.
analisar primeiro o fluxo. O fluxo aqui nós vemos, né, que ele é predominante aqui em cima, e aqui embaixo ele é nulo, basicamente. Aqui em cima ele é muito mais forte, né? A gente vê aqui o positivo, o negativo e o positivo. Analisando os vetores do campo, a gente vê que aqui em cima, né, eles predominam, aqui embaixo eles são inexistentes. E analisando a magnitude, a gente vê também a mesma coisa, que o campo magnético está concentrado aqui em cima e aqui embaixo ele está sendo cancelado, né? No caso é exatamente isso que indica o experimento proposto pelo professor, que o campo aqui em cima ele vai existir, mas aqui embaixo ele vai ser cancelado, né? Então esse último experimento, essa última parte do primeiro experimento é validada também. Posso seguir então para o próximo experimento, que é as simulações com eletroímãs. Essa simulação vai ser guiada com o que foi disponibilizado pelo professor, né? No caso as dimensões da bobina e do material ao redor. Eu sou do grupo A, então essas dimensões vão ser todas multiplicadas por 20 milímetros. Então, seguindo para o Maxwell, né, eu vou criar um novo projeto aqui em 2D, e eu vou então começar com um quadrado aqui de dimensões quaisquer. Eu já fiz os cálculos, né, dessas dimensões multiplicadas, né, por 20 centímetros para o meu grupo. E para esse retângulo maior eu tenho 180 milímetros, esse 180 na origem mesmo. No caso eu vou ter que furar, né, atravessar esse material aqui. Para esse corte vai ser realmente 140, 140 e 20, 20. Eu acabei fazendo isso direto. Eu vou subtrair então os dois, certo? Para ficar esse buraco aqui no meio, e vou então criar a minha bobina. Aqui no meio ela vai estar em 60 e 60, tamanho 60 e 60 também, dessa forma. Beleza? Agora eu vou vir aqui e definir então o tipo de solução, magnetostático. Eu vou também logo criar minha região, vou botar 50 espaçamento para todas as direções, mesma coisa, State Selection nos edges, e aqui em Boundary, Balloon, fio 1. Essa bobina aqui eu já vou definir o material dela como cobre, e esse externo aqui, para o primeiro caso, vai ser um condutor perfeito, dessa forma. Então, o que me falta na verdade também é adicionar uma excitação. Então a corrente vou botar de 500 amperes. Beleza. Então eu posso vir aqui, selecionar tudo isso aqui, né? E adicionar então, na verdade primeiro eu preciso adicionar um solution step, né? Vou botar 30 passos. E aí sim eu posso vir aqui em Field Overlay, Image Flux, isso aqui. Vou adicionar também a magnitude aqui, selecionar isso aqui tudo e vou adicionar também o vetor, os vetores de campo. Aí eu posso então vir aqui e pedir para ele analisar, né? Ele vai pedir para eu salvar. Eu vou salvar aqui experimento 2, botar 2D, beleza? E ele vai então analisar, beleza? Então uma coisa por vez, né? Começando com as linhas de fluxo. Nós vemos então que o fluxo, né, nesse caso aqui, ele vai estar concentrado aqui no centro, né, no interior da bobina,
e ele vai irradiar radialmente, decaindo, né, com a distância. Os vetores de campo, né, a gente tem então que eles estão orientados anti-horário, né? Isso é fácil de enxergar na regra da mão direita, você consegue ver que eles vão estar orientados no sentido anti-horário. E a magnitude também, né, nós temos então a concentração de campo magnético muito forte aqui na bobina e inexistente ao redor do material do condutor perfeito, né? Então, seguindo no próximo material, nós temos então os paramagnéticos, né? Então, começando com o alumínio. Eu vou mudar isso aqui para alumínio, dessa forma. O alumínio. Então, basta eu pedir para ele analisar novamente. Então, beleza. Novamente, né, o fluxo, as linhas de fluxo radialmente, muito fortes aqui na bobina e decaindo com a distância. O vetor de campo também praticamente igual à simulação anterior e a magnitude mudando, né, no caso aqui, dá para ver pelos vetores também que nós vamos ter campo magnético no alumínio, né, nesse material externo aqui. Para cada uma dessas classificações, nós vamos analisar dois materiais, justamente para validar que, né, essas classificações realmente, os materiais nessas classificações realmente seguem os mesmos comportamentos quando expostos a um campo magnético. Então, vou mudar esse aqui de alumínio para magnésio, para outro para magnético. E eu vou analisar novamente e o resultado, né, a gente espera que seja o mesmo, similar, não o mesmo, mas similar. Então, as linhas de fluxo similares, os vetores de campo magnético também bem similares e a magnitude também praticamente idêntica. Então, a gente pode seguir para os diamagnéticos, que aí sim vai acontecer uma mudança grande, né? Então, o primeiro diamagnético aqui vai ser prata. Pedindo para ele analisar aqui novamente. Certo? Então, as linhas de fluxo, né, fortes aqui no centro, né, na bobina, irradiando radialmente, decaindo com a distância. Os vetores de campo magnético aqui, né, nós vemos também anti-horário, bem fortes aqui no centro. E a magnitude aqui também nós vemos concentrada aqui na bobina, mas com a presença, né, de campo magnético aqui ao redor desse sólido externo. Então eu vou mudar aqui para outro diamagnético, né, que vai ser a água destilada. E vou pedir para ele analisar novamente. Então, aqui a gente tem as linhas de fluxo, né, os vetores de campo magnético e a magnitude que se igualam basicamente ao fluxo, né, de linhas, ao campo e à magnitude observados na prata, né? Eles fazem parte da mesma categoria, então isso é de se esperar. Então, seguindo agora para os ferromagnéticos. Agora sim, as coisas vão ser bem diferentes. Então, o primeiro ferromagnético vai ser o ferro. Pedindo para ele analisar. Agora sim, as linhas de fluxo concentradas aqui, né, no material externo. Quanto mais próximas da borda interna, o fluxo é mais forte. Os vetores de campo magnético também inexistentes dentro e inexistentes fora, concentrados somente ao longo do material externo, né, do ferro. E a magnitude também inteiramente concentrada aqui no material
externo. Mudando para outro, ferro magnético, né? Nós vamos ter o níquel. Analisando isso aqui novamente, né? Então, comportamento extremamente similar às linhas de fluxo concentradas aqui dentro, né? Decaindo com a distância do centro aqui na parede interna. Os vetores, né, do campo magnético também existentes somente internamente a esse sólido externo, e a magnitude também indicando que só existe campo interno aqui. E com isso então a gente termina os designs, né, 2D, a análise do fluxo do vetor de campo magnético e da magnitude para as duas dimensões, passando então para as três dimensões. Então, agora a gente parte para a análise nas três dimensões, né? Então eu vou reaproveitar, né, esse design aqui. Eu vou transformar ele num design 3D, então com 180 milímetros ao longo do eixo Z, dessa forma. Feito isso, já vou vir aqui no meu modo de seleção, vou selecionar essa face de cima e já atribuir uma corrente para ela de 300 amperes para cima, de baixo também, 300 amperes para cima, isso. Então, feito isso, eu venho aqui, né, em parâmetros, assign matrix, incluo a corrente, venho em análise, adiciono o solution step, eu vou botar 30 passos, e eu posso vir aqui então e mudar, né, o material externo aqui para o meu primeiro material, que vai ser um paramagnético, vai ser um alumínio. Beleza? Aí eu venho aqui e boto para selecionar objetos, então eu vou selecionar tudo isso aqui e já adicionar a magnitude do campo magnético e também os vetores de campo magnético. Vamos ver se está tudo certo aqui, beleza? Então eu já vou pedir para ele analisar tudo isso aqui. Beleza. Então, só esperar ele terminar aqui. Uma coisa por vez, eu vou ocultar a magnitude por enquanto, vou analisar só os vetores. Dá para ver claramente que eles estão indo, né, no sentido anti-horário, que é de se esperar, né? A gente já viu lá na análise 2D a regra da mão direita, né? A corrente aqui ela está indo para cima, então o campo ele vai estar indo no sentido anti-horário. O campo vai ser praticamente inexistente, né, aqui na região externa, e ele vai se concentrar aqui dentro, e a magnitude nos diz exatamente isso. O campo vai ser bem mais forte aqui no interior próximo à bobina. Modificando esse material aqui para o magnésio, né, que é outro paramagnético. Então eu venho aqui em análise, peço para ele analisar isso aqui tudo novamente. Então nós vamos ter um comportamento bem similar, né? Os dois são paramagnéticos, então não é de se esperar mudança. O vetor, né, de campo magnético permaneceu bem similar, e a magnitude também bem similar, o campo magnético se concentrando aqui próximo à bobina. Agora alterando, né, para a próxima classe, os diamagnéticos, eu vou mudar isso aqui de magnésio então para prata. Dá para prata, pedir para ele analisar isso aqui de novo. Então, nós temos aqui, né, os vetores de campo magnético para prata aqui, né, nesse material externo. Nós não observamos, né, tanta mudança, né, exceto aqui talvez pela magnitude, né, um pouco mais de campo aqui na parte externa. Então, para o próximo, né,
diamagnético a água destilada. Também, né, não é de se esperar muita mudança, os dois são diamagnéticos, é para o comportamento permanecer bem similar. Então aqui está campo, né, os vetores de campo, deixa eu terminar. Então aqui os vetores de campo e a magnitude. Percebemos muita pouca mudança aqui. Agora sim, passando para os ferromagnéticos, nós vamos perceber uma maior mudança, né? No caso aqui, ferro, né, primeiro, ferromagnético. Analisamos isso aqui de novo. Beleza, então, terminou. Vamos esperar ele completar, beleza? Então, os vetores, né, do campo magnético se concentrando totalmente no material externo, nós vemos zero campo aqui dentro e aqui fora, e se concentrando apenas aqui no interior, né, do sólido externo, e a magnitude também aponta exatamente isso, e o campo magnético vai se concentrar nesse material externo. Vamos analisar então o níquel agora, que é outro ferromagnético, né? O comportamento vai ser similar. Vamos analisando. Beleza? Então, o vetor de campo magnético bem similar ao anterior do ferro, se concentrando aqui fora, e a magnitude também indicando a mesma coisa, que o campo magnético vai se concentrar aqui nessa parede externa. Então, com isso, né, nós terminamos então essa análise para as três dimensões. Então, finalizado o segundo experimento, nós vamos para o terceiro, onde nós vamos calcular então o torque magnético gerado por esse touro aqui, uma corrente passando por esse touro gerando um campo magnético, e esse campo magnético gerando um torque, então nessa barrinha do centro aqui. Então, passando para o Maxwell, eu vou criar um projeto 3D, certo? Vou começar botando um quadrado aqui, mais ou menos centralizado, certo? Algo assim, um retângulo na verdade, né? E vou então passar um touro centralizado nele, algo assim, perfeito. Eu vou vir aqui nele e vou aplicar uma rotação no X de 20 graus, certo? Vou selecionar o meu touro, vou vir em Edit, em Surface Section, vou fazer uma seção no eixo YZ, eu vou vir aqui em Edit, Boolean e Separate Bodies. Aí eu vou deletar essa aqui e vou aplicar uma corrente nessa aqui. Pela regra da mão direita, né, a gente quer que o campo magnético esteja saindo, né, desse centro aqui para cima, de forma que aplique então um torque nessa placa aqui. Então, atribuindo uma corrente nesse sentido, pela regra da mão direita, a gente vê que isso vai acontecer. Vou aplicar uma corrente aqui de 500 amperes, certo? Feito isso, eu vou criar uma região aqui com um espaçamento de 50 para cada lado. Além disso, eu preciso definir os materiais. No caso, para minha caixa, né, vai ser neodímio, certo? E no caso do meu touro, vai ser cobre, certo? Dessa forma aqui. Eu vou então vir aqui em análise, vou adicionar o solution step aqui, 15 passos.
E feito isso, eu vou só verificar aqui, tá tudo certo, beleza? Então eu vou pedir para ele analisar aqui. Eu vou salvar como torque magnético, iniciais e os dois números da matrícula. Beleza? Isso feito, então vamos deixar ele rodar. Uma coisa que eu esqueci, na verdade, não vai dar certo de primeira, porque eu esqueci de definir, na verdade, um torque, né? Nessa barra aqui. Então, vamos só esperar ele terminar de rodar aqui. Eu preciso definir a variável torque, né? O parâmetro de torque aqui, ó. Exatamente ali. Imagino que se eu pedir para ele analisar novamente agora, vai ocorrer tudo como esperado. Beleza. Então a gente pode vir aqui em Results, em Solution Data, e então, vou apagar isso aqui, vou botar isso aqui de novo. Beleza. Eu vou pedir para ele analisar tudo novamente. Esperando ele analisar. Beleza, vamos em Results, Solution Data. E agora a gente tem então a nossa magnitude, né, dessa força que a gente aplicou, né? Força 1, então, Solution Data, magnitude aqui, 6 vezes 10 a menos 5. Né? A gente pode também, né, no caso, vir aqui, né, em convergência, vir em plot e botar o y aqui, esse delta energy, né? Vou botar isso aqui também em logaritmo, certo? Dessa forma. Bem, o que isso aqui nos diz? Bem, essa porcentagem aqui delta energy, o que a gente quer é que ela esteja bem linear, né, digamos, bem lisa, sem picos, sem muitos picos, sem muitos altos e baixos. A gente quer que ela tenha uma continuidade, certo? E isso nos diz que a resolução do nosso problema tem uma boa acurácia. A resolução do nosso problema está boa. Então, como a gente pode ver aqui, né, pelo delta energy, a resolução do nosso problema está boa. A gente vê que o delta energy aqui está bem contínuo, né? Não tem picos, enfim, e nos diz, né, que a resolução, que houve uma convergência boa. Então, com isso, a gente finaliza então o último experimento do torque magnético. Então, para os resultados e conclusões, certo? Para o primeiro experimento, né, nessa primeira orientação, a gente observou então essas linhas de fluxo aqui, com essa magnitude do campo magnético e com o vetor, esse vetor do campo magnético, certo? Nulo dentro, a magnitude também nos indica isso, né? Para a segunda orientação, né, essa aqui a gente teve então as linhas de fluxo dessa forma, com agora campo magnético interno, né, presente. Para a terceira orientação, né, então nós tivemos essas linhas de fluxo, essa magnitude e agora o vetor de campo magnético dessa forma, né, respeitando então o que foi indicado aqui, como a gente pode ver aqui. Para o final, né, do experimento 1, onde nós simulamos então esses blocos, nós observamos justamente o que é indicado aqui, as linhas de fluxo, né, magnitude, sem campo aqui embaixo e campo aqui em cima, então sem campo aqui embaixo, campo aqui em cima, os vetores também, muito poucos aqui embaixo e predominantes aqui em cima.
Segundo experimento, né, o condutor perfeito, então as linhas de fluxo, a magnitude, a gente viu que não tinha campo aqui dentro, e o vetor do campo magnético aqui. No caso do 3D, né, o condutor perfeito, então a magnitude do campo magnético aqui e o vetor do campo magnético aqui, né, existente aqui, só aqui fora. No caso dos diamagnéticos, no 2D nós observamos esse comportamento com as linhas de fluxo dessa forma, a magnitude do campo dessa forma e o vetor do campo magnético se comportando dessa maneira. No 3D, a magnitude do campo magnético dessa forma e o vetor do campo magnético dessa forma. Os ferromagnéticos no 2D, nós observamos então linhas de fluxo presentes apenas, né, no interior da estrutura externa, a magnitude do campo inexistente dentro e fora existente apenas no interior desse sólido externo, né, e o vetor do campo magnético confirmando isso. No tridimensional, mesma coisa, magnitude e o vetor de campo magnético. Para os paramagnéticos nós observamos então essas linhas de fluxo, essa magnitude do campo magnético e esse vetor de campo magnético. No tridimensional a mesma coisa, né, essa magnitude do campo magnético e esse vetor do campo magnético. Finalmente, né, no torque magnético, então nós fizemos uma estrutura como essa. Nós observamos, né, que houve sim um valor do torque muito pequeno, mas ainda assim houve. E nós observamos também que o nosso gráfico de ΔR nos indicou que a nossa resolução, que a nossa convergência estava boa, né, para a resolução do problema. Então, finalmente, as referências, né, que basearam esse trabalho foram essas aqui. E é isso. Muito obrigado.